Vamos ver o enunciado da lei de Coulomb na forma escalar e, como exemplo, vamos resolver um exercício considerando duas esferas carregadas. Depois vamos ver como fica a força na carga pontual devido à presença de outras. E, como exemplo, resolver um exercício numa distribuição plana com três cargas pontuais. A lei de Coulomb estabelece que se eu tiver duas cargas pontuais, Q1 e Q2, as duas fixas, e separadas de uma distância d, a gente vai ter então uma força nas cargas com as seguintes características. A primeira é que a força é de natureza vetorial, e depois ela atua ao longo da reta que une as cargas. E ela é atrativa se as cargas tiverem sinais opostos, ou seja, o produto das cargas for um número negativo, temos então atração, e é repulsiva quando as cargas tiverem o mesmo sinal, ou seja, o produto das cargas, um número maior que zero, então temos repulsão. E finalmente, que a magnitude ou intensidade da força é dada por F igual a K módulo do produto das cargas dividido pela distância de separação entre elas ao quadrado. E K é uma constante igual a 1 sobre 4πε0, cujo valor aproximado é 10 a 10 Newton metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Então essa é a conhecida lei de Coulomb para cargas pontuais. Vamos estimar qual a intensidade dessa força numa experiência em eletrostática. Então eu pego uma fonte DC de alta tensão e ligo ela, digamos, numa esfera de diâmetro 4 centímetros. Se eu usar uma tensão de mais 3 kV, eu vou ter uma carga no corpo de mais ou menos 6 nanocoulombs. E se eu usar menos 3 kV, a carga vai ser de menos 6 nanocoulombs. Suponha agora duas cargas pontuais com essas quantidades de carga e separadas de 5 centímetros. Vamos determinar qual a intensidade da força de interação entre elas. Bom, a primeira coisa é que a força é atrativa, pois os corpos têm cargas e sinais opostos. E sendo cargas pontuais, eu tenho a intensidade da força dada por 1 sobre 4πε0, módulo de Q1, Q2 sobre d ao quadrado. Substituindo os valores, a gente obtém aproximadamente 1,4 vezes 10 a menos 4 newton. Para ter uma ideia do que essa intensidade de força representa, vamos comparar com a força-pesa de um corpo qualquer. Então, usando o G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a gente tem uma massa de 1,4 gramas. Veja que é uma massa muito pequena, e isso acontece com muita frequência em experimentos de eletrostática. E para essas forças de baixa intensidade, a gente precisa de instrumentos bem sensíveis para determinar ou medir essas forças. A lei de Coulomb estabelece a força entre duas cargas pontuais. Vamos ver quando a gente tiver mais cargas, ou seja, múltiplas cargas. Uma rapidinha aqui a respeito de vetores. A gente vai ver isso com mais detalhes um pouco mais adiante. Agora é só para o que a gente vai precisar no momento. Um vetor ele é escrito como uma combinação linear com os vetores da base de um sistema de coordenadas. No sistema de coordenadas cartesianos, essa base é formada pelos vetores EX, EY e Z, que são unitários e ortogonais entre si. Você pode ter visto isso como IJK, mas em eletromagnetismo a gente não usa essa notação. Aqui a gente usa o E com acento circunflexo. Então, EX, EY e Z, todos com acento. E esses vetores têm módulo igual a 1 e são, além disso, ortogonais entre si. Dessa forma, no espaço 3D, um vetor é escrito dessa forma aqui. A igual a AX, EX, mais AY, EY, mais AZ, EZ. Ou desse jeito aqui, com AX, AY e AZ entre parênteses, na sequência x, y, z. Por exemplo, um vetor posição dado por R igual a 3EX mais 4EY mais 2EZ. Como eu tenho valor numérico, eu tenho que colocar a unidade. O desenho seria assim. Agora, se ao invés do espaço 3D eu estiver num plano bidimensional, digamos no plano XY, daí o vetor vai ficar dessa forma. A igual a AX mais AY é Y, ou o AX e o AY entre parênteses. Então, o vetor velocidade, digamos que a velocidade de um corpo no ponto P no espaço, vamos supor que seja 3EX mais 2EY metros por segundo. Seu desenho seria desse jeito.
onde eu defino aqui cada tique valendo 1 metro por segundo, e o vetor seria desse jeito aqui. Ok? Bom, por enquanto é só isso, a gente vai voltar a falar nisso depois. Vamos começar com 3, Q1, Q2, e vamos chamar a terceira carga de carga teste, QT. Não tem nada especial nela, apenas onde a gente vai se concentrar. Então, qual seria a força na carga QT? A força elétrica sempre atua nos pares de carga, e aqui eu tenho 2 pares com QT. Então, temos uma força de interação entre Q1 e QT, que digamos ser repulsiva, e vamos chamar de F1T. E entre Q2 e QT, esta aqui, digamos, atrativa, vamos chamar de F2T. A força resultante vai ser a soma desses dois vetores, ou seja, o vetor Ft é igual à soma da interação da carga Q1 com Qt, vetor F1t, mais a força de Q2 com Qt, vetor F2t. Portanto, uma soma vetorial das forças individuais. Isso também vai acontecer quando eu tiver mais cargas, digamos n cargas além da carga Qt. Cada carga vai interagir com a carga Qt e a resultante nela vai ser uma soma vetorial de todas essas forças. Digamos que deu esse vetor aqui. Vamos escrever apenas F. É claro que essas n cargas interagem entre si, mas estamos interessados apenas na carga Qt. Então a gente vai ter vetor F igual a força entre Q1 e Qt, vetor F1t, mais de Q2 com Qt, F2t, e assim sucessivamente até a última carga N. A gente pode escrever de uma forma mais compacta, somatório de I de 1 até N, de F e T. Aqui a gente vai simplificar a escrita e escrever o somatório de F e T apenas. Fica entendido que o I vai de 1 a N. Agora, para a gente usar isso aí, a gente sempre precisa definir um sistema de coordenadas. Vamos supor que a gente tenha sistemas coordenados cartesianos ou retangulares. A gente tem aqui o eixo x, y, z e os vetores unitários da base EX, EY e EZ. Uma força qualquer ela vai ter componentes em cada um desses eixos. Portanto, Fx, EX mais Fy, EY mais Fz, EZ. Na qual esse Fx, Fy, Fz são as intensidades em cada um dos eixos. São todos escalares, hein? Então a gente vai ter Fx igual à soma do componente de x de F1t mais o componente x de F2t até o último componente x. Isso vai repetir também para os componentes y e z. Então, em suma, a força resultante é a soma vetorial das forças de cada interação independente. Vamos resolver um exemplo aqui. Vamos determinar a força na carga QT nesse arranjo de 3 cargas, e com essa distância entre elas, e com esses valores de cargas. É um probleminha simples, eu tenho aqui 3 cargas, sei os sinais das cargas, sei cada força, a resultante é a soma, dá para resolver com uma álgebra bem simples. Mas a gente não quer assim não. Geralmente quando se faz dessa forma, só quem resolveu entende a resolução. A gente precisa se familiarizar em usar a linguagem matemática. Dessa forma, qualquer pessoa que veja a resolução vai conseguir entender. Ninguém vai precisar ficar explicando o que foi feito e por aí afora. E usando esse exemplo aqui é um bom começo. Bom, para resolver um problema, a primeira coisa que a gente precisa fazer sempre é definir um sistema de coordenadas. Aqui a gente está no plano, então vamos usar esse sistema de coordenadas cartesianos ou retangulares x e y. Eu tenho aqui os eixos e os vetores da base x e y. Colocando o Q1 na origem e o Q2 no eixo y, assim o QT fica aqui no eixo x. Então a força Ft na carga QT é a soma da interação da carga Q1 com QT, F1t, mais a força da interação entre Q2 e QT, F2t. Vamos tirar esse t aqui para simplificar a notação. Vamos deixar assim, F igual a F1 mais F2. Vamos desenhar aqui de novo a carga Q1 e a carga QT. Tem o sinal das cargas, e como são cargas opostas, eu tenho F1 atrativa. A magnitude dessa força, o tamanho dela aqui no desenho, é F1x. Então a força F1 é escrita menos, pois está no sentido oposto ao eixo x, F1x e x. Essa intensidade da força é dada pela lei de Coulomb. Módulo de Q1 QT sobre d ao quadrado
Substituindo os valores, a gente obtém 20 sobre 9 vezes 10 a menos 4 newton. A gente deve sempre deixar as frações e usar a calculadora apenas no final. Agora vamos ver a interação entre Q2 e QT. Os eixos, as cargas, as distâncias, as duas negativas e, portanto, uma força de repulsão F2. Vamos fazer um zoom aqui nessa carga QT. A força F2 tem componentes ao longo do eixo X e ao longo de Y. No Y, o componente tem uma intensidade ou tamanho aqui no desenho F2Y e no X, F2X. A resultante F2 tem uma intensidade ou comprimento aqui F2, que é o módulo do vetor. Eu tenho também o ângulo θ, que ele faz com o eixo X. Repetindo aqui, θ é então o ângulo desse vértice do triângulo. Então, nossa força F2 vai ficar vetor F2 igual a F2x EX mais F2y EY. E pelo desenho eu tenho F2x é igual a F2 cosseno θ, sendo que cosseno θ é igual a 3/5, e F2y igual a F2 seno θ, sendo seno θ igual a 4/5. A intensidade da força F2 é isso aqui. Carga Q2 QT. Substituindo os valores, isso vai dar 12 sobre 25 vezes 10 a menos 4 newton. Substituindo isso, então, no conjunto das equações 5, a gente obtém isso aqui. Agora, substituindo em 4, a gente vai ter a força F2. Fazendo isso também para F1, a gente obtém aqui o F1, F2, fazendo a álgebra. Isso aqui vai dar mais ou menos 1,9 e aqui 0,4. Então, nossa força resultante é menos 1,9 e de x mais 0,4 vezes 10 a menos 4 newton. Vamos desenhar esse vetor. Então, vamos ver qual a razão que ela tem ao longo do x em relação ao y. Então, a razão é módulo de menos 1,9 para 0,4, ou seja, 1,9 para 0,4. Isso aqui dá mais ou menos uma razão de 20 para 4, ou ainda de 5 para 1. Portanto, eu vou ter um tique no eixo y e 5 no eixo x, só que no sentido oposto ao eixo x. Isso, então, vai me dar esse vetor aqui, representando a força resultante na carga QT. É isso aí.